E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: um rio de unção. Querido ouvinte, através da mensagem hoje, o Espírito Santo quer nos levar a mergulhar nesse rio de vida, nesse rio de unção, esse rio que corre do trono do nosso Deus. Os dias são complicados. É como se fosse um dia de um sol muito quente, mas aí você mergulha naquele rio de águas cristalinas. Esse é o rio que corre do trono de Deus. O rio, como diz o salmista, que alegra a cidade do Altíssimo. Em Ezequiel 47, a profecia do rio da unção. Depois disso me fez voltar à porta da casa. Eis que saíam águas por baixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas desciam de baixo do lado direito ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. Eis que corriam as águas, águas que correm do trono, águas de vida. O rio da vida, como diz o Apocalipse, é o rio da unção. A visão de Ezequiel mostra para nós duas verdades, toda a profecia de Ezequiel: o templo profanado pela falsa religiosidade, pela mentira e ganância dos homens, e o templo restaurado e renovado pela unção de Deus, pela ação do Espírito Santo. É preciso, então, ter uma posição, entrar na casa de Deus, olhar para o altar que não foi feito pela mão do homem, o altar onde está sentado o Deus Todo-Poderoso. É preciso, então, ter uma mudança de foco, não apenas uma religiosidade, uma mudança de visão, não uma visão natural, mas uma visão espiritual. A vida de Ezequiel é marcada por isso. Desde o princípio, a Bíblia fala que Ezequiel, lá no cativeiro babilônico, estava no rio Quebar, e se abriram os céus e ele teve visões de Deus. Ezequiel 1, versículo 1. E esta visão de Ezequiel fala sobre essas duas verdades: o templo profanado, a falsa religiosidade, e o templo renovado pela restauração e ação do Espírito Santo. Um homem saiu com um cordel e tomou a mão do profeta. Esse homem, estudiosos falam que é uma ação do Deus triuno na pessoa do Espírito Santo, tomando o profeta e levando ele até o rio da unção. E essa mensagem tem esse objetivo: que o Senhor possa tomar você pela mão e levar você a esse rio. Como diz Zacarias 14:8, naquele dia acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Olha só, águas vivas, o rio da vida, o rio da unção. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. É isso que o Espírito Santo quer nos levar. Como ele tomou a mão do profeta, ele quer tomar a minha mão e a sua mão. Esse rio já estava presente lá no Gênesis, no princípio de todas as coisas. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo de número 10, que saía um rio do Éden para regar o jardim. Esse rio é o rio da vida, é o rio da unção. Águas vivas que correm do trono da graça do nosso Deus. Eu sei que muitas vezes a vida não está fácil, eu sei que muitas vezes vem um cansaço, mas nada melhor do que mergulhar no rio da vida, do que mergulhar no rio da unção e desfrutar em Cristo dessas verdades. Apocalipse 22 fala sobre esse rio.
E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Foi esse rio fluindo do trono que o profeta viu e foi direcionado pelo Espírito a entrar nesse rio. Quero falar com você sobre o fluir desse rio. Primeiro, esse rio, quando nós entramos para desfrutar dessas águas que correm do trono da graça do nosso Deus, e o Senhor quer te levar a viver essa experiência. A primeira situação é que esse rio começa com as águas nos tornozelos. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, pelos artênios. Isso mostra o início da nova vida espiritual, da nova vida em Cristo. As águas nos pés, assim, é Jesus lavando os nossos pés, é Jesus nos conduzindo a viver uma nova vida, a sair da terra, da vida natural e entrar no sobrenatural, no espiritual. Então, o primeiro momento do fluir das águas do rio da vida são as águas nos tornozelos. Depois as águas vão até os joelhos. Versículo 4. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar águas que me davam pelos joelhos. Essas águas no joelho falam então de uma segunda fase. Joelho lembra de quê? Joelhos dobrados. Vida de oração. Então esse crente, novo convertido, que entrou no rio da vida, ele começa a ter experiência na oração. Porque a vida espiritual, a vida da igreja, ela começa principalmente com oração. A igreja é casa de oração para todos os povos. Jesus fala, Lucas 18, sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Então, entrou no rio, águas nos pés, nos tornozelos, nova vida, perdão, salvação. Começou a andar nesse rio, joelhos, vida de oração, quebrantamento. Aí vai um passo a mais. E esse passo a mais nos leva à água pelos lombos. E me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Aí já começa o serviço. Já começa o ministério. É o chamado de Deus para ter uma vida na igreja, serviço na casa do Senhor, é uma vida com Deus, entendendo o propósito de Deus, é o evangelismo, são as missões, é o louvor, é a adoração, são os dízimos e as ofertas, é você se envolvendo nesse rio para viver a vontade de Deus, o propósito de Deus. Mas não para por aí. Ele continuou, versículo 5, e mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, águas profundas. Aí fala de um nível de excelência, comunhão plena com Deus, como Abraão, que se tornou amigo de Deus. É avivamento, é poder, é cura, é milagre, é o sobrenatural. Essa água que corre do trono, que forma o rio da vida, o Espírito Santo nos convidando nessa manhã a entrar no rio. Começo, águas nos tornozelos, é a nova vida em Cristo, é o nascer de novo. Depois as águas nos joelhos, é a vida de oração, é o começo do ministério. Aí as águas vêm pelos lombos, aí já é o ministério mesmo, o serviço, a oração, o jejum, a vida na igreja, o evangelismo, o louvor, a obra missionária, o prazer de dizimar e ofertar, de estar na casa de Deus. Aí chega um nível que já não toca mais o pé no chão. Águas profundas, tem que ser a nado. Isso é avivamento. Isso é poder, isso é o sobrenatural. É isso que a gente precisa hoje. A gente fica preso nessa terra, os problemas, as aflições, mas nessa manhã o Espírito Santo quer nos levar a entrar no rio e não ficar no raso, com águas
nos tornozelos. Não ficar apenas com água nos joelhos. Não ficar apenas com água nos lombos, mas ir mesmo lá no fundão mesmo, na profundidade, comunhão plena. Porque esse rio de vida, ele muda. Olha só o versículo, muda não só a vida do crente, do cristão, mas muda a vida do mundo. Essas águas saem para a região oriental, descendo ao deserto, entram no mar, e sendo levadas ao mar morto, as águas se tornam saudáveis. O mundo está morto nos delitos, nos pecados, na mentira, no engano, na falsidade, na corrupção, em tantas coisas, na idolatria, na feitiçaria, tantas coisas. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo é como um mar morto, mas quando a igreja que vive no rio da unção, ela começa a levar essa água da vida para o mundo será transformado e haverá abundância. Olha o versículo de número 9 de Ezequiel 47. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entre os rios de águas vivas viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Aonde o rio da vida, fluindo através da igreja avivada, renovada, cheia do Espírito Santo, aonde esse rio fluir, haverá cura, haverá libertação, haverá conversão de almas. Versículo 11 diz assim: mas os seus charcos, os seus pântanos vão se tornar saudáveis. A lama do pecado do mundo vai se tornar algo saudável. E às margens do rio nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Ah, meu irmão, minha irmã, e nos meses produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Como disse o profeta Amós, esses dias as pessoas estão morrendo de fome, não de pão, sede, não de água, mas da palavra de Deus, da igreja, do cristão, que é luz do mundo e sal da terra, que vai levar essa água da vida e vai transformar. O homem que mede os passos aqui nessa profecia de Ezequiel é o Espírito Santo. E uma pergunta para você nessa hora. Ezequiel 47, versículo 6. Você viu, filho do homem? Você está vendo esse rio? Você está vendo aquilo que a profecia de Ezequiel quer mostrar para nós? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Que nessa manhã o Espírito Santo possa fluir através da sua vida, para alcançar muitas vidas e levar você a uma transformação. A profecia de Ezequiel é isso. Ele mostra primeiro o templo profanado, a falsa religiosidade. Depois ele mostra o templo renovado. E a renovação acontece através do rio da unção, desse rio que está fluindo do trono da graça do nosso Deus. Você está vendo esse rio? Você quer mergulhar nesse rio? Você quer nadar de braçadas na profundidade e viver uma vida de sobrenatural? Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Existe um rio de vida que flui do trono da graça do nosso Deus.
Jesus é a fonte. Jesus é o rio da vida. E hoje o Senhor nos convida a mergulhar nesse rio de vida, a desfrutar desta unção. Existe um rio, meu irmão, minha irmã, nesses tempos tão difíceis. Mergulhe de cabeça no rio da vida e desfrute da unção, do sobrenatural, da graça de Deus. Que as águas do rio da vida que curam e que limpam possam tocar no seu coração hoje, em nome do Senhor Jesus. Como o Espírito Santo tomou na mão do profeta e levou ele até esse rio, que hoje o Espírito de Deus tome você pela mão e te leve ao rio da unção, ao rio de águas vivas que corre do trono do nosso Deus.